Oi, tudo bem? Retornamos. Agora sim vamos ver se vai dar certo. Não sei se era a minha internet. Agora eu coloquei no 4G, vamos ver se vai dar certo. Então, como eu estava falando, o Eduardo ele trabalha com um projeto educativo, social, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje para encerrar esse mês de fevereiro, que a temática que a gente realizou as lives aqui no Logoterapia Educar foram sobre projetos, né, educativos. No início de fevereiro a gente teve a Noemi, a Noeli, que a gente conversou sobre a questão da biblioterapia que ela realizava com crianças que venceram câncer, e hoje a gente vai conhecer o projeto do Eduardo, tá? Então agora sim, vou chamar ele aqui para esse projeto. Caiu de novo. Eu acho que é a tua internet, Eduardo. Quer mandar, então, tu manda uma solicitação e eu te aceito. Vamos fazer assim. Quem sabe dê certo agora. Eu vou aguardar aqui. Da hora que aparecer. Uhum. Ó. Cai na hora. Nunca tinha acontecido isso. Tua internet tá ok aí. Aqui, visualizar. Entrar ao vivo. Enviou. Eu aceitei. É. É, é, é a tua. É a tua internet aí, ou é o teu Instagram. Eu sei que tu tem o outro também, né? Quem sabe a gente faz no outro, pode ser? Tu sai e entra no teu no outro da família. Eu acredito que daí vai ser melhor para a gente poder realizar, porque às vezes pode ser esse Instagram, porque aqui para mim tá tudo ok, eu já mandei novamente. Ah, agora sim, deu certo. Oi. Uou, que bom, que bom. Não Eu estava acho que é o usando a tua aparelho. internet? Eu estava usando um outro aparelho que eu acho que estava dando algum tipo de interferência. Deve ter sido Ah, isso. Eu então mudei de aparelho. agradeço, né, por tu ter aceitado o nosso convite. Eu e o Eduardo participamos, né, de um grupo que reúne profissionais de diversas áreas que estão com o mesmo intuito em prol da educação, né? Estamos estudando aí a educação Imaginal, que é um projeto que a gente que vai realmente vingar no Brasil, né? Já tem uma escola em São Paulo e a gente está participando desses encontros com educadores, profissionais também, até de fora do Brasil, que tem passado conteúdos para nós, né? Então, eu hoje te convidei, né, Eduardo, para te contar para a gente todo o projeto que tu tem feito aí. Eu sei que tu não faz sozinho, tem várias pessoas que estão contigo. E eu acho bem interessante tu trazer isso para a gente, né? Como que é feito, né? Como que começou esse projeto, porque todos são voluntários. E é importante porque às vezes a gente fica tão focado só nos problemas. Eu sempre gosto de trazer algumas temáticas importantes aqui para a gente conversar, para a gente discutir, porque às vezes fica tão focado, é Covid, é problemas, mas tem tanta gente fazendo algo que a gente esquece, né? E a gente tem que sair do alvo, problema, e ir para soluções. Então, o que tu faz aí com várias crianças, adolescentes, né, é algo que o Brasil precisa conhecer e que inspire outras pessoas também a fazerem isso em outros lugares, né? Para que a gente não espere
às vezes só do outro. A gente tem que ter essa responsabilidade também e colocar em práticas nas nossas cidades, né, nas nossas regiões. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente, né? O Eduardo, ele é educador, ele é empresário também e tem esse projeto que é ligado a... Tem o tema, né, em família, e também tu é idealizador do Escolhi Educar, né? Então, na verdade, são dois projetos que estão linkados. Então, fique à vontade, tá, Eduardo, para contar para a gente como tudo isso começou e como tem sido, e como também as pessoas podem, se quiserem, né, entrar em contato contigo para ajudar, para ser mesmo até um voluntário mesmo à distância. Então, que tu possa estar colocando isso para a gente aqui. Que legal. Fico muito honrado aí de estar falando com vocês, né? Expondo um pouquinho aí dessa trajetória, né? Nós começamos aí um movimento de conscientização dos pais, né? E também dos educadores e líderes, que é o Eu Escolhi Educar, né? E a gente acabou desenvolvendo aí uma forma de abordar a educação, né? Educação familiar de uma forma, com uma metodologia. Né? A gente entendeu que estava faltando isso, os pais queriam, mas não tinham. E aí a gente expandiu isso, começou a ajudar os professores também, e eu como educador me sentia aí feliz, e aí eu comecei a entender que também muitas vezes a gente vai alcançar as crianças através dos professores, aqueles que estão ali, né? Porque muitas vezes os pais não têm tempo ou outros não tinham interesse. Lógico que tem uma porcentagem que se dedica muito à educação dos filhos. E aí chegou dado um momento que a gente entendeu que falar é legal, propor algo é importante. Eu tenho 4 filhos, né? Mas a gente precisa arregaçar as mangas e fazer, né? Foi quando surgiu aí o Em Família, né? É uma ação social em família ONG, que a gente chama, né? Tem as redes sociais, que é uma ação social, mas voltada não só para a assistência, né? Que é necessária, mas para a transformação da mente das crianças, né? Eu entendo muito que através da criança e do adolescente você transforma uma família, né? Então você rompe um ciclo e aí você começa um ciclo novo de uma mentalidade nova e essa mentalidade inclusive influencia aquele ambiente familiar. E aí em plena pandemia a gente não sabia que até a pandemia abrimos essa instituição aqui na periferia em São Bernardo e voltada a aplicar a metodologia que a gente tem, que a gente já trabalha há um bom tempo, há 4 a 5 anos, com essa metodologia, aplicando diretamente nas crianças e também trazendo principalmente as mães, né? A gente apoia muito a mulher no Em Família, né? Até porque o homem ele é mais resistente, ele é muito mais resistente, e às vezes também ele tem a questão de estar muito focado no trabalho. E aí a gente começou, arregaçou as mangas, até porque a gente entendeu que toda parte do mundo que houve uma mudança real não foi através do governo. O governo não consegue chegar em cada local que precisa de ajuda. Mas é a sociedade civil, o voluntariado, que vai fazer a diferença. Sempre foi assim na história, né? Voluntariado, igreja, instituições do terceiro setor, foram sempre essas que fizeram a diferença e a gente entende, a gente até teve algumas reuniões no meio político, nosso foco não é político, nunca foi, nunca vai ser, mas tivemos algumas reuniões no meio político e o que a gente escutava era, nós não temos como fazer, a sociedade precisa ser despertada para isso. E aí nós resolvemos arregaçar a manga, já estamos lá 1 ano e 2 meses e já vemos assim um progresso fantástico naquelas crianças. E a gente, lógico, leva alimento, leva roupa, calçado, mas acima de tudo a gente está gerando, a gente tem alguns pilares de valores, de princípios que a gente leva através para essas crianças. E a gente trabalha muito forte a questão da ética, né? Eu sempre falo isso, quando você entende a ética socrática, a ética inicial ali de Sócrates e Aristóteles, você entende que a sociedade inteira foi construída em cima disso, né? O meio acadêmico saiu desse primeiro start ali de Sócrates e Aristóteles,
com a ética, e até porque naquela época eles queriam romper uma educação sofista, né? Uma educação que relativizava tudo, né? Que quem pagava aprendia do jeito que pagava para aprender. Então a gente resgatou isso daí, criou uma metodologia, a gente está lá focado com essas famílias e tem sido incrível, incrível. Até já vou, assim, só fazendo um parênteses, todas as pessoas que entram como voluntários falam, além de ensinar, eu estou aprendendo muito, né? Porque você trabalhar com criança e adolescente, você também aprende muito, né? Então, virou ali eu sempre brinco, um laboratório, né, um micro-laboratório da sociedade, né? Do que a gente tem de uma realidade, tanto educacional quanto social, e do que a gente tem também um laboratório de como ser voluntário, do que fazer e quanto isso impacta as crianças. Então, tem sido um tempo fantástico. Eu não posso nem começar a falar muito, senão eu não deixo nem você falar. Que eu fico assim empolgado e começo a contar e tem histórias, já tem histórias fantásticas, já tem relatos e é isso. E quantos voluntários vocês têm hoje? E o que esses voluntários, quais são as atividades que os voluntários fazem com essas crianças, com os adolescentes? Sim, é assim, a gente começou o trabalho com um plano, uma visão de mundo, de uma teoria, né? E que a gente achou que ia encontrar um pouco de problemas com sexualidade, exposição à sexualidade precoce, álcool, drogas, disfunção familiar. Mas quando a gente entrou para começar o trabalho, a gente encontrou uma outra realidade muito preocupante, que é o analfabetismo funcional, né? A gente criou lá, a gente tem hoje lá, com doações, uma biblioteca com mais de 1.000 livros para toda a comunidade. E a gente descobriu que apenas 2 ou 3 crianças usavam e liam e levavam os livros emprestados, porque o restante, criança até 14 anos, 90% não dominava ali o ler e entender, né? Então, estou dando esse pano para entender a questão do voluntariado, né? Então, a gente começou com um planejamento, a gente acabou alterando um pouco. Então, hoje nós temos reforço escolar, tivemos também alfabetização fônica, que a gente entendeu que é o método mais eficaz. E aí temos também karatê, balé, dança para as mães, que a gente chama dança mamãe, para as mulheres em geral, até mulheres que não são mães também podem participar. Temos o inglês, né? E a gente faz algumas oficinas por períodos, né? Tivemos a oficina de maquiagem, ensinando o autocuidado, a autoestima e também ensinando aí a maquiagem como uma profissão, né? Então a gente tem essas ações aí que não são fixas, né? Hoje nós devemos ter, trabalhando de forma efetiva, 7 voluntários, né? Não é muito, ainda tem muito a se fazer, mas a pandemia atrapalhou um pouco, né? Então, assim, a gente está criando novos projetos, todos esses projetos voltados realmente para a estruturação de princípios e virtudes, e a gente teve que fazer essa mudança de rumo, onde a gente colocou a alfabetização, o reforço escolar, como uma prioridade. E até quando eu falo que lá é um laboratório, a gente descobriu uma outra disfunção nas crianças hoje que nos assustou muito. O analfabetismo funcional, sem dúvida, é um problema, sim. Eu sempre falo que às vezes a pessoa, quando a gente fala analfabetismo funcional, ela não entende a gravidade. Então nós temos crianças que não sabem expressar emoção porque não sabem a palavra que usam para expressar. Ou não sabem expressar um sonho porque não tem a palavra para expressar. Ou até pior, crianças que não entendem que abuso sexual é algo ruim, porque não entende o que significa a palavra. E aí, quando você explica, a gente vê aquela interrogação assim, até aquele questionamento, nossa, eu achei que era um carinho estranho. Eu achei que era um carinho, sabe? E aí, quando você explica, fala, nossa, então aquilo que eu vivi foi um abuso.
o quão grave é o analfabetismo. E a gente detectou a disfunção lógica, que nos preocupa muito mais, né? Eu até dou um exemplo que assim, até na família, né? Avô, bisavó, às vezes não tinha uma escolaridade grande, né? Às vezes era a primeira, até a quarta série ou o primeiro grau, né? Mas eles tinham uma capacidade de lógica e entendimento muito grande, porque eles faziam muitas questões, trabalhos manuais, medidas, né? Até, sei lá, marcenaria, construção, coisas que dependiam de cálculo, de planejamento, que desenvolviam a lógica na prática. E as nossas crianças hoje não têm mais essa... vive uma disfunção lógica muito grande, né? Assim, o domínio da tabuada, por exemplo, que nem só é decorar a tabuada, mas entender, né? 8 vezes 8, como que eu faço isso se eu não sei de cor quanto que é? Então, elas não conseguem nem fazer essa, sabe, ter essa lógica de descobrir quanto que é, mesmo não tendo decorado uma tabuada. Então, assim, o que eu vejo hoje, e a gente não está numa região tão periférica, tá, de São Bernardo. Não é a periferia mais pobre, assim. O que eu vejo hoje é um abismo, né, de aprendizado que nos assusta. E aí eu volto. Só através do voluntariado, do contraturno, que a gente vai ajudar a resolver isso. Né? Não tem outra forma. Não tem outra forma. Já estudei, já analisei, já vi em outros países, né? Então, é o voluntariado, é arregaçar as mangas. É instituições, é igreja, é empresas, né? E outra, só para vocês entenderem, o Em Família, um grupo de 10 amigos se uniram e abriram e criaram, e a gente tem uma série de artifícios para gerar valor para manter a instituição aberta. A gente não tem dinheiro público, não tem dinheiro de nenhuma instituição, igreja, grupo de amigos e mobilização. Né? Então, assim, dá para fazer. A palavra de ordem é: dá para fazer. Basta querer, né? Ter essa força de vontade, encontrar pessoas que tenham o mesmo coração, né? Para realmente fazerem algo em prol dessa nova geração que está aí, né, Eduardo? Uma das questões também que eu gostaria de saber, assim, é o público que vocês estão acolhendo, eles são de que idade, né? São desde, tipo, eles têm que estar na escola, como é que funciona para vocês acolherem? E quantos vocês têm, né? Vocês também acolhem as mães, né? A família. E aí, no geral, assim, em relação a todos, quantos são as pessoas que vocês estão acolhendo, assim, na comunidade? Vamos lá. Hoje nós temos cadastradas, porque a gente começou a mapear as famílias que realmente precisavam, né? Nós temos entre 40 e 45 famílias cadastradas. Nós estamos atendendo 100 crianças e temos uma fila de espera de mais 40 crianças, né? Isso porque a gente, de certo modo, encerrou as inscrições, vamos dizer assim. Lógico que a gente sempre está analisando casos que precisam, que tem uma urgência, e a gente abre uma exceção e tudo mais. Mas hoje nós estamos com 100 crianças sendo atendidas de forma efetiva, né? E as crianças ali entre 4 e 15 anos são o que nós temos ali hoje. E a gente foca muito na mãe, né? A gente entende que a mãe ela tem um poder de transformação social muito grande, né? Então a gente tem esse público. Fora isso também, eu esqueci de falar, a gente tem psicólogos, psicopedagogos, pedagogos. Então, agora mesmo, hoje, a gente teve uma fonoaudióloga que fez exames. Nossa, fugiu o nome do exame. Audiometria em todas as crianças que a gente detectou que tinha alguma questão cognitiva que não estava boa. Então, a gente também teve estágio de enfermagem, fez parceria com uma escola de enfermagem, trouxe a enfermagem, verificaram pressão, glicemia. Então, a gente está fazendo todas essas ações que envolvem, né, a gente fala, a saúde física, psicológica e o aprendizado. Né? Então, a gente tem esse público hoje e a gente quer expandir mais. A gente já vê que o espaço é um salão grande que a gente tem, já tem uma estrutura muito boa, mas a gente já vê que está ficando pequeno porque a demanda é grande, né? As crianças estão na escola, né? Todas as crianças, é obrigatório, né? A gente está lá mapeando escola, caderneta de vacinação, tudo isso. A gente, né, procura fazer ali
uma anamnese, né? Um histórico bem grande de tudo que envolve a infância, né? Até mesmo vacinação e tudo. A gente indica para o posto de saúde, faz contato com o posto de saúde quando tem algum caso pontual, né? Então, a gente está aí hoje com essas 100 crianças e 40 na espera e outras tantas esperando também, né, abrir aí mais vagas, né? E a gente entende uma coisa interessante, a gente está planilhando tudo isso, fazendo como se fosse, eu até brinco, uma franquia do McDonald's. Quando alguém quiser replicar o modelo, a gente entrega, fala assim, ó, faz isso, 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 ó, aqui tá como que a gente fez aula tal, aula tal, aula tal e aula tal. Então, assim, o nosso foco é ter um modelo que pode ser escalonável, né? E dê para replicar assim, em qualquer parte do Brasil. Então, é isso que a gente acredita, né? De ter algo, uma metodologia também de transformação da mente, que depois eu vou abordar, até te mostro o que a gente usa de forma bem simplificada, né? Mas é isso. Uhum. E quando começou, assim, foi uma necessidade que tu teve, que tu percebeu, local? Como é que tu sentiu, assim, para te começar, dar esse primeiro passo e ir lá e dizer, não, eu preciso fazer algo pela comunidade, até mesmo porque tu é pai, né? Tu tem filhos, então eu queria que tu comentasse um pouquinho também desse desejo que surgiu de abrir, porque foi um pouco antes da pandemia, então, que vocês começaram a fazer um ano e 3 meses, tu falou, né? Nós começamos em fevereiro do ano passado, de forma efetiva, né? Mas o planejamento já vinha anteriormente, né? E a necessidade mesmo, de verdade, a gente tem um conceito bem simples. Ou nós cuidamos dessa geração, né, das novas gerações, ou nós teremos uma velhice muito difícil. Resumidamente é isso. Né? Porque quando eu estiver lá velhinho, nem vou dizer sem cabelo, porque eu já não tenho cabelo hoje, né? Mas quando eu estiver velhinho, bem velhinho, essa geração que a gente talvez tenha cuidado, eu não tenha dedicado tanto tempo, né, tanto cuidado, essa geração vai ser nossos pedreiros, motoristas, médicos, psicólogos, né, cuidadores, enfermagem. E se a gente não reage, a gente vai ter uma velhice bem complicada. Já está tendo, né? A gente vê que o idoso é muito desrespeitado nos dias atuais. Então, o que nos moveu inicialmente foi esse entendimento, né? E aí teve outras questões. A gente entende que a verdadeira religião, não no sentido de placa, né, específico, mas é cuidar de quem precisa, né? Cuidar do órfão, da viúva, cuidar de quem precisa. Então, juntou tudo isso e também quando você... É muito interessante isso, você precisa criar vínculos de pessoas que tenham o mesmo entendimento para te fortalecer nisso, né? E então a gente conseguiu criar esse grupo de pessoas, que não é um grupo tão grande, 6 ou 8 pessoas, né? E que falou, vamos fazer. Então minha esposa também tem a disponibilidade, a gente chegou num tempo da vida que ela tem uma disponibilidade de se dedicar totalmente a isso, né? A gente não tem nenhuma renda com isso, pelo contrário, a gente mantém também, né? A gente mantém parte de alguns custos, né? E só que começou olhando isso e olhando a necessidade das crianças, né? Quando você começa a entender a realidade na infância no Brasil, você entende que é necessário, né? Eu fui para a Ilha do Marajó, por exemplo, me assustou ver o que acontece lá, né? Então, Brasil afora, a gente vê que a infância no Brasil ela é muito desrespeitada e a gente vê que tem uma série de problemas, né? Abuso, o índice de abuso é muito alto. Eu já entendo hoje que o analfabetismo funcional é um abuso muito sério, um abuso moral, um abuso até que dentro da legislação você consegue enquadrar. Então, é necessário. Ou a gente reage, ou a gente reage. Depende da sociedade. A gente fica esperando sempre de cima para baixo. Quando a massa, nós é que podemos fazer a diferença. E temos que fazer. Não é só votar, viu? Eu votei. Não, não é só o voto que resolve. Né? Inclusive é fiscalizar quem você votou, e inclusive é fazer algo.
né? Às vezes você não tem um tempo de se dedicar, mas às vezes eu tenho pessoas que se dedicam uma vez por mês, né? Pessoas que às vezes doam itens, mobilizam pessoas para doar itens, pessoas que doam valores. Então tem uma série de formas de participar, né? E tem um monte de instituições que também estão aí fazendo um trabalho que precisam de ajuda, né? Então isso é importante. Uhum. E até para quem faz, o benefício não é só para quem recebe, né? É para quem faz também. Quantidade de pessoas, às vezes idosos, que acabam indo para essas instituições, que às vezes sofriam de depressão, o índice, né, de depressão diminui. Então, por quê? Porque traz uma satisfação. Isso é algo que nós, né, seres humanos, temos isso dentro da gente. A gente tem essa necessidade de ajudar o outro e às vezes a gente só não sabe como, né, mas precisa encontrar pessoas assim que tem essa abertura para acolher. E como tu falaste, né, a importância do voluntariado, que é a partir do voluntariado mesmo que muitas coisas estão aí possíveis para mudança. Como que vocês fazem? Se vocês têm uma capacitação para esses voluntários, vocês têm assim, como é que é feito também essa avaliação para que, né, as pessoas possam entrar e participar junto com vocês, para não ser também assim, qualquer um, eu quero, e não tem essa capacitação, às vezes não tem, né, aquela pegada assim, para não, eu realmente vou assumir isso com todo o meu Sim. coração, né? Como é que é feito, Eduardo? Uma coisa muito interessante, você falando agora, a frase que me veio à mente é empatia cura. Porque a gente tem visto isso lá. As pessoas que começam a voluntariar falam, cara, isso tá mudando o meu emocional, o meu psicológico, eu estou aprendendo muito também, né? A gente tem uma máxima lá dentro que você vai entender a tua vida olhando para a infância. Porque tudo que você tem a ver com a sua infância e sua adolescência. E você nem não lembra do que aconteceu lá. Mas você lidando com essas crianças, você vai começar a entender como você entendia as coisas quando você era criança. E como às vezes entra verdades ou coisas que nem sempre é verdade, mas tem um lúdico da criança. Entram situações na tua mente como você interpreta isso diferente. Então esse é um primeiro ponto. A gente sempre faz um treinamento, né? Explica o porquê que nós fazemos a ONG, qual é o foco e o que a gente trabalha o tempo inteiro. E a gente, quando a gente pega, e até qualquer dia a gente pode apresentar isso, quando eu descrevo a ONG nos pilares, a gente tem um que a gente chama de CTI, né? Então, assim, o nosso foco não é só a criança, a mãe, né, o adolescente, a família, mas nosso foco também é trabalhar e preparar voluntários. Primeiro, conscientizando da importância de ser voluntário, o bem que está fazendo e como isso é importante para o futuro dele, da família dele, né? E o futuro da nação. Então, a gente primeiro desenvolve essa consciência. Segundo, a gente dá ferramentas de como trabalhar com uma criança, como falar com uma criança, como abordar um adolescente, quais os pilares que você precisa o tempo inteiro ter em mente para trabalhar, né? Porque senão fica... O que a gente viu muito é que muitos trabalhos é muito solto, não tem pilares específicos, a pessoa fala assim, cara, eu sei para onde eu estou indo, eu sei qual é o foco com essa família, com essas crianças. Então a gente desenvolve isso e é muito incrível, sabe por quê, Renato? Porque isso que a gente explica, que são pilares, que são importantes, a pessoa acaba, o voluntário acaba colocando em prática na vida dela e vendo a diferença na vida dela. Porque não funciona só na vida das nossas crianças, dos adolescentes e as famílias que estão lá precisando, mas funciona na vida de cada um, sabe? Então a gente tem sempre esse momento de trabalhar os voluntários. E lá também a gente pretende, com essa pandemia isso dificultou um pouco, mas a gente já tem uma série de programações de cursos para profissionais, né? Psicólogos, professores. Então a gente vai trazer alguns mini congressos, simpósios para ser feito ali dentro da ONG, para trazer os profissionais ali, para mostrar também a importância que até mesmo o professor dentro de sala de aula, ele é um agente social, né? O psicopedagogo, o psicólogo. Então não precisa ter o trabalho social, mas onde você estiver, você pode gerar transformação. Então a gente trabalha tudo isso e a gente está engatinhando ainda, mas a gente está escrevendo algo bem denso para conseguir replicar isso.
Então, sempre que chegar alguém, a gente fala, ó, a gente já fez isso com a enfermagem, já fez isso com professores, já fez isso com psicólogos. Então, a gente quer atingir ali todos os tipos de profissionais, né? Agora a gente está trazendo muitos profissionais de TI, porque a gente entende que a linguagem ou a programação é um tipo de linguagem, como é o português, como é o inglês. Então, é uma linguagem que gera, sabe, tudo que a gente está vendo hoje, próprio, por exemplo, o Uber, foi uma linguagem. E quando a gente traz esse profissional de TI para explicar esse tipo de linguagem, a gente está abrindo na mente daquelas crianças possibilidades de sonhos, né, nas mais diferentes áreas de atuação. Uma coisa que a gente faz muito também é trazer profissional. A gente já levou veterinário, engenheiro para conversar com as crianças. Como ele chegou, o que ele faz, porque nossas crianças têm uma dificuldade de sonho. As crianças hoje têm uma dificuldade de sonho. Elas querem ser YouTube, jogador de futebol, MC e o que mais? Ele só conhece. E a gente começa a abrir um leque de profissões, né? Então, isso é muito importante. Então, é uma mão dupla, né? Porque a gente traz o profissional para dentro, o profissional também aprende, é conscientizado ao voluntariado, é conscientizado à ação social, e ele também deixa um pouco daquilo que ele é. Assim, eu sou suspeito, né? Eu vou falar isso umas várias vezes, eu sou suspeito. Porque a gente ama muito isso, porque a gente está vendo uma troca incrível. E como a sociedade, assim, quando se une, em pequenas coisas podem fazer uma transformação assim. A gente já tem crianças lá que a cabeça, assim, mudou. O comportamento ali diário dentro da ONG já mudou, sabe? Então é incrível, é muito bom. Ontem, acho que foi ontem que tu compartilhou um vídeo de duas crianças, né, comentando assim que elas queriam, isso parte muito delas também, né, que elas queriam alguém para ajudar. Tu até falou, vou compartilhar com 3 amigos, né? Então isso é muito legal porque elas gostam tanto que elas pedem que elas querem mais, né? Elas estão pedindo para que as pessoas vão lá e compartilhem o conhecimento que elas têm, porque tudo aquilo que a gente recebe para dar, né? Não é para a gente ficar, né, para guardar para si. Então, eu achei muito legal aquele vídeo que tu postou dos 2 meninos, eles já são adolescentes, né? Assim, já são maiorzinhos, então isso mostra também o quanto eles gostam de estar ali. E a gente vê que mesmo na época dessa pandemia, né, tipo, foi algo que não parou, né? Tu poderia ter desistido, né, Eduardo, por tudo que aconteceu, Sim. as escolas fecharam, mas vocês continuaram assim, e é muito legal que quando a gente está participando das nossas reuniões, quando era no turno da tarde, né, sempre a gente via eles ali, então é algo Sim. que eles se sentem mesmo em casa, até o nome, né, acredito que tu escolheu assim com esse propósito, porque fala sobre família, justiça, né, então até queria que tu comentasse assim, o nome, né, por que esse nome, o que tu fez assim, colocar, se tem um propósito realmente específico em relação a Sim. isso. Assim, essas crianças, veja só, a gente inicialmente trouxe as crianças. Primeiro você tem que ganhar o coração. Então a gente trouxe com brincadeiras. Então um tempo de ONG foi brincadeira. Então a gente ficou conhecido ali na comunidade, era um lugar que era brincadeira, era alegria, tinha sempre algo diferente. No segundo momento a gente começou a conscientizar daquilo que eles precisavam mudar, né? E a gente agora tem adolescentes pedindo assim, e não é 1, 2, né? Você viu um vídeo de 2, mas vários. Já teve adolescente que falou, tio, pelo amor de Deus, me ajuda a conseguir dominar a leitura, tio, que eu não consigo. Tio, me ajuda. E esses adolescentes, a gente estava falando sobre aula, Clube dos Meninos, que é um clube que a gente falou para eles que a gente poderia fazer, e numa outra ONG que eu até sou voluntário, que é a Fábrica de Sonhos, a gente começou lá, eu sou voluntário, eu comecei lá, esse Clube dos Meninos, que gera valores, e tem aquela questão de ser um grupo mesmo de amigos, né? Que tem um momento de comunhão, de estar ali comendo, alegre, tem os momentos de ensinar aquilo que é importante para o futuro deles. Então a gente começou a trabalhar na cabeça dessas crianças o quanto o futuro deles era importante, que eles iam ser pais fantásticos, ia ter uma família estruturada. E aí os meninos falaram, tio, vamos começar a fazer esse grupo logo? E eu falei assim, eu não consigo sozinho, eu preciso de mais pessoas, mas
fala alguma coisa aí que eu vou mandar para os amigos, vamos ver. E foi incrível que eles ali, tia, me ajuda, vem, né? Eu mandei, a gente já tem 2 voluntários que já falaram, não, eu quero abraçar isso, quero estar com vocês. Então é assim que a gente vai trabalhando. E o nome Em Família, eu acredito, e não só acredito, mas tenho certeza que família é a base da sociedade, né? Quando a própria Constituição diz a família tem atenção e proteção especial do Estado, ela está dizendo o grupo de cada família, cada cultura familiar, cada estrutura familiar. Porque ali é onde tudo acontece, né? Onde a criança nasce, onde ela é educada, onde a mente dela é gerada, onde a sociedade ali é praticamente estruturada. Então, uma sociedade estruturada tem a ver com famílias estruturadas, né? Então, principalmente quando a gente fala em famílias estruturadas, tem a ver com respeito à infância e adolescência. Tem a ver com realmente eles passarem por aquele ciclo sem viver necessidades, problemas, falta de intelectualização, falta de educação, né? Tem as duas coisas, que é a educação e a intelectualização. Tem que ter isso bem estruturado para a gente ter cidadãos que realmente, né, estruturam bem uma nação. Então, por isso que lá chama Em Família, porque a gente acredita que a família é a base de tudo. E aí a frase é: em família, lugar de paz, alegria e justiça. A gente acredita que toda família precisa ter paz e precisa ser um lugar justo, um lugar saudável, né? Então a gente quer estruturar. E a alegria é o ponto principal, né? Porque para a gente tinha que ser assim: lugar de paz, amor e justiça. Mas eu comecei a entender, e vendo algumas pesquisas, que mostram que a alegria é o principal nutriente do amor. Então, um estudo de uma universidade há pouco tempo aí, de fora do país, mostrou que os casamentos que mais duravam não eram os casamentos que tinham amor, mas que tinham alegria. Porque não adianta você falar assim, eu amo, mas não tem, sabe, o vigor do amor é a alegria. Então, por isso que o amor é prático. E tem que ser uma coisa alegre, leve, né? Então, a gente trouxe esses 3 conceitos, né? E também algumas questões de crença falam sobre isso, né? Falam que o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Então, tudo isso a gente entendeu que, a família precisa ter isso. E a gente, a todo momento, trabalha as famílias lá para isso, as mães, né? A gente explica o poder que a mulher tem na mão, que é gerar a mentalidade dos filhos. Não que o homem não gere, não é isso. Mas a gente sabe que quem está ali no dia a dia, pegando na mão, com amor, é a mulher, né? Toda vez que uma criança cai, ela não grita, pai, é mãe, né? Então a mãe tem o poder de, através daquilo que a mulher tem, que a gente sabe que é o amor, aquilo que envolve, ela tem o poder de gerar uma mentalidade. Às vezes a gente brinca, né? Gerar a mentalidade de um médico ou de um mendigo, sabe? E não que o pai, não. A gente, inclusive, uma coisa que a gente tem procurado estratégias para trabalhar são os pais, porque ele também faz parte disso, né? Não como ajudador, não. Ele também tem a porcentagem, não é uma ajuda, não, é efetiva, é algo que ele precisa estar ali. Só que uma realidade nas nossas crianças, e é uma realidade Brasil. Eu vi uma pesquisa recente que fala que 60% das crianças já não têm o pai presente. Na nossa instituição, isso já está em 90%. Não tem o pai presente. Inclusive, a gente trabalha a mentalidade das mães para educar os meninos com o conceito de família. Você não vai abrir mão. Você vai assumir a responsabilidade. Você teve um filho, você precisa realmente ter a responsabilidade sobre aquele ato daquele filho. Você casou, você tem a responsabilidade de quando casou, teve filho, de não abandonar por, assim, qualquer questão. Hoje as pessoas estão deixando família para trás e filhos. E aquilo se torna, a gente sabe que na mente da criança, aquilo é ruim, né? As crianças acabam sofrendo. E a gente vê isso lá na prática. A ausência do pai e o quanto sofrimento traz. Então, é esse o conceito de família, e a gente trabalha a todo momento esses pontos, e aí tem uma forma prática que está até aqui na minha mão, que a gente usa lá, uma metodologia bem simples. Uhum. Tu quer passar para a gente essa questão da metodologia, que depois eu quero te perguntar como que as pessoas podem, né, se tornar voluntários, mesmo distantes, se que queiram entrar em contato contigo,
né, ofertar algo, mandar livros para vocês, tá? Doações. Aí depois também queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso. Olha, sobre a metodologia, ela custa muito caro. Eu vou ter que, assim, vou deixar um link. Brincadeira, não é caro. A gente não vende, a gente dá, a gente acredita muito nessa metodologia. Até assim, para explicar o porquê dessa metodologia, ia levar um tempo, né? Mas, tentando ser bem breve, é assim. A ética, no conceito Sócrates-Aristóteles, ela diz que a ética é a justa medida em cada ação. Né? Então, cada ação, quando você tem a medida exata, você tem ética. E quando você tem ética, você tem um comportamento virtuoso. Então, é assim, ter responsabilidade. Ter responsabilidade demais é ruim, gera problema. Ter responsabilidade de menos é ruim. É ter responsabilidade na medida certa. Só como um exemplo, né? Então, a gente colocou 5 pilares de virtudes, né? Que é um comportamento justo e correto, que gera virtude. A gente colocou 5 pilares que as crianças precisam buscar, a família precisa buscar, todos precisam buscar. A gente usa a mão para isso, porque quando a criança está fazendo qualquer coisa, o que está na frente dela é a mão. E então, inconscientemente, quando a gente repete muito esses pilares e explica o porquê desses pilares serem importantes, e ela está com a mão ali, quando ela erra, ela já sabe o porquê errou. E é incrível que às vezes eu levanto o dedinho assim para uma criança, ele já sabe, falou, tio, eu não agi com, o dedinho significa empatia. Então ele já sabe. Quando eu faço assim, ó, ele já sabe o que é. Quando eu faço assim, 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 cada dedo já sabe o que é. Então a gente usa aqui, a gente tem um cartãozinho que por uma coincidência, que apesar que eu não acredito em coincidência, eu acho que tu tem um porquê. Eu fui numa escola apresentar esse método para os professores como uma metodologia de princípios para gerar um comportamento bom dentro de sala de aula e não deu tempo de imprimir frente e verso. E o cara imprimiu de um jeito que ficou assim. E foi tão incrível que isso fica em pé, na estante, na cadeira do aluno, e foi algo muito fantástico. Aqui dentro a gente explica o porquê isso é importante, como aplicar, e aqui a gente tem, e isso fica em todos os lugares. Vou até tentar pôr aí mais perto. Ó. Tem cada dedo e o porquê que ele é importante. Então aqui, as 5 principais virtudes. E aí a gente pergunta, qual a sua escolha? Sorte ou virtude? Por quê? Sorte é assim, se você não ensinar isso, pode ser que você tenha sorte da criança seguir os valores corretos. Agora, você pode escolher a virtude e ensinar esses 5 pontos. Então, a gente trabalha, a criança sempre vai começar assim, né, na sequência. Mas nos adultos, a gente explica através do maior dedo, e cada dedo pela sua importância. O maior de todos é a verdade. Então, a gente explica para a criança a todo momento que a mentira e a manipulação geram problemas. E o que a gente mais tem na nossa sociedade é isso. Mentira e manipulação. Tudo começa nesse problema. Então, o maior de todos, verdade, o dedo maior. Aí a gente pula para o dedo da aliança, que é o amor. Né? A gente ensina o que é o amor. E o amor a gente trabalha numa outra perspectiva, que o amor é respeito e ética ao próximo. Para uma pessoa respeitar, ela precisa ter ética, ela precisa entender o que é ética para ela respeitar. E só ama quem respeita, porque não existe amor sem respeito. Então a gente ensina que quando você ama, e você precisa amar as pessoas em volta, você precisa respeitar e ter ética nas suas ações para com o próximo. Então é esse dedo. O dedo de apontar para os outros, né? Cada dedo tem um. Então apontar para os outros é o dedo da justiça. Então toda ação tem uma consequência. Eu não posso apontar o dedo para os outros sem olhar para mim. Eu que preciso agir da forma correta, preciso agir da forma justa. Se isso é justo, eu faço. Se não é justo, não devo fazer. Eu não devo ser um agente de injustiça. Então a gente trabalha esse dedo, que é o dedo da justiça. O dedo aqui é o dedo da gratidão. Né? Ensinamos as crianças a serem gratas. Sabe? A agradecer o professor quando sai da aula, agradecer a mãe. Chegar e dar bom dia é uma forma de gratidão. Então, num lugar, chega lá na ONG, dá bom dia, porque você está sendo grato por esse ambiente. Né? Então, a gente ensina gratidão. Né? Uma pessoa ingrata é tão horrível, né? Uma pessoa que às vezes não agradece, que não
né? É até uma questão de educação também, né? E o menorzinho de todos, às vezes eu brinco, que é o dedo de cutucar o nariz, mas é só uma brincadeira para a pessoa lembrar, porque eu falo, meu, aquele dia que o cara falou do pequenininho, que era de cutucar o nariz, ela nunca mais esquece disso. E a gente tem quando a gente aborda essa metodologia, a gente usa alguns artifícios para a pessoa nunca mais esquecer. Porque quando eu falo assim, ó, esse é para cutucar o nariz, tá? E deixa a unha grande. Aí, Travou. Será que é? Quem tá aí, tá me escutando? Ó, o Eduardo caiu. Eu vou te chamar de novo, Eduardo. Aqui. Vamos lá. oi, Agora caiu? voltou. Caiu. Aham. Ficou no cutucar. Não, tu não chegou a falar o nomezinho, só foi no cutucar. Tá vendo? Quando fala do cutucar o nariz, todo mundo lembra. E esse é o dedo da empatia. Empatia. Olhar para o menor de todos e ter empatia para com ele. Por isso que é o dedo menor. Né? Então você olha aquele que ninguém quer dar atenção, aquele que está sofrendo, olha aquele outro amigo que está com uma dificuldade, olha uma situação dentro da empresa que não está legal, você precisa ter empatia com as pessoas em volta. Como a empatia é algo forte hoje dentro da inteligência emocional, dentro do meio corporativo, e a gente já traz isso muito forte para as nossas crianças. Então, são esses 5 princípios que a gente trabalha o tempo inteiro através da mão. E do outro lado, a gente tem 5 ações que geram felicidade, né? E 5 o que é o contrário dessas ações. E nesse lado aqui a gente tem amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, sonhos e propósitos, né? A gente estimula eles a terem um sonho, mas um sonho com propósito. Não só um sonho, senão vira um negócio de padaria, né? Tipo, sonho doce. Não, um sonho com propósito. Mas por que desse sonho? Aí a gente, humildade e autocontrole. Então a gente orienta as famílias dentro disso, inclusive para as resoluções de problemas familiares, e a gente ensina as crianças a dar cartão verde para essas ações e cartão vermelho para essas ações. Então eles gostam tanto de futebol. Travou, mas agora dá para ouvir. Uhum. Dá para ouvir. Eu acho que é a minha bateria. Eu até conectei aqui o carregador para não ter problema. Então, a gente, como eles gostam muito de futebol, a gente ensina a dar o cartão verde e o cartão vermelho, né? Então, o lado vermelho é justamente o que é o contrário de amor, o contrário de alegria, o contrário de paz, o contrário de paciência, o contrário de gentileza, o contrário de bondade, o contrário de sonho e propósito, o contrário de humildade e o contrário de autocontrole, né? A pessoa ter o autocontrole. É até interessante que a gente, às vezes, por exemplo, antes do lanche, toda tarde tem o lanche deles, a gente trabalha o autocontrole. Eles precisam ficar 2 minutos em silêncio. Então, eu estou lá 2 minutos cronometrados. Se alguém fala, começa a contar de novo. Nos primeiros dias, a gente quase 15 minutos para eles poderem fazer o lanche. Porque toda hora dá 1 minuto, alguém falou, volta de novo. Então, a gente ensina e a gente ensina para eles que a gente está fazendo isso por causa do autocontrole, que é importante, né? Então, a gente trabalha o tempo inteiro. Esses são 5 pontos de um lado e 9 de outro, né? São 14 pontos. O único ponto que está dos dois lados é o amor, né? Que é aquela questão da ética e respeito, né? Então, a gente trabalha isso o tempo inteiro. Então, a gente tem essa metodologia. Então, sempre agora a gente deve começar focado em quinzena temática. Então, cada 15 dias a gente tem uma dessas ações que a gente vai ensinar durante 15 dias para realmente reforçar. A gente acredita muito nessa questão da repetição. Né? A gente repetir, não da mesma forma, mas repete de várias formas diferentes, de vários ângulos diferentes, para aquilo realmente fixar
e fazer parte da essência daquela criança, daquela família. Vira uma cultura, né? Então, a gente acredita que a gente vai transformar e já está transformando essas famílias e transformar várias outras pessoas, famílias, através dessa metodologia e não trabalhar simplesmente numa assistência social sem, sabe, ser intencional, ter foco, né? E aí, dentro disso tudo, a gente começa a aplicar vários outros trabalhos, né? Dentro da pedagogia, da psicologia, fonoaudiologia, enfermagem, karatê, dança. Então, tudo vai girar em torno disso. Então, vai trabalhar as vocações, né? Tem criança que tem mais vocação para dança, outras para leitura, tem também clube, contação de história. Então, é tudo isso, né? A gente está criando ali um laboratório e multidisciplinar, né? Multidisciplinar focado no resgate do respeito, da ética e do amor, né? Então, isso é muito importante. Legal. Cuida corpo, alma e espírito, né? Desde a infância. Então, Isso é algo que vocês estão fazendo e muito legal mesmo. E o nosso tempo, como está acabando, falta pouquinho, né, Eduardo? Eu queria que tu comentasse, assim, que tu deixasse, né, o teu contato, como que as pessoas podem fazer, caso elas queiram, né, conhecer mais, ajudar, serem, né, até um voluntário, doarem, né, como tu falou, vocês têm muitos livros e eu gosto muito de trabalhar com livros. Eu acho que os livros, eles são libertadores, então às vezes tem muitas pessoas que têm materiais lá infantis, mas não usam mais, né, nas suas casas. Ah, eu quero doar. Então, existem tantos locais que estão trabalhando com crianças, né? Então, como que essas pessoas podem, assim, entrar em contato contigo? Ah, eu quero ser voluntário, mas eu não moro em São Bernardo. Eu moro em São Paulo, moro no Paraná, queria fazer, quem sabe, doar um curso, tipo, ter um momento onde eu possa conversar com as crianças, fazer uma videoconferência. Como é que essas pessoas podem entrar em contato e podem ajudar também? Queria que tu colocasse isso pra gente. é muito bacana isso. Assim, é, só para você ter ideia, a gente mobilizou muito, né, a nossa rede de amigos, onde a gente mora, várias pessoas. Só de maio a dezembro, nós distribuímos 6 toneladas de alimento e mais de 10 mil peças de roupa e calçados. Só nessa mobilização, né? E assim, a gente lá hoje, a gente não consegue mais dar conta de retirar doações, muitas vezes, sabe? Pela demanda que a gente tem de tempo que dedica lá dentro, mas tudo que doa lá é muito útil, porque tem coisas, às vezes, o pessoal doa panela até usada, mas a gente recebe e já dispara lá no WhatsApp, que a gente sabe quem está precisando, e a pessoa vai lá buscar, entendeu? E livros também, a gente recebeu de algumas famílias uma biblioteca quase completa, e as crianças, às vezes, adolescentes, até a biblioteca é aberta a todos da comunidade, né? A gente, para vocês terem ideia, em São Bernardo, que eu conheço só 2 bibliotecas, e nós temos uma biblioteca lá aberta para todos, e assim, tem um número vasto, né, de livros das mais diferentes áreas, né? Então, assim, doações são mega bem-vindas, né? Pode fazer contato com a gente no inbox aí tem o nosso Instagram, que é @emfamiliaong, né? Tem o site também, que é emfamiliaong.com.br. Até mesmo através do Eu Escolhi Educar, você pode me chamar, né? Que aí eu vou estar passando o contato e fazer como você pode aí estar ajudando. Com relação a voluntariado, a gente está criando uma série de projetos, né? Então, a gente está estruturando, a pandemia nos trouxe aí algumas limitações, né? Por causa do número de crianças, número de voluntários. Então, a gente está um pouquinho aí devagar até passar essa fase mais, né? Mas, assim, pode nos chamar, a gente tem, eu quero ensinar a fazer algo, a gente tem uma estrutura lá que dá para passar de televisão conectada no computador, que dá para dar aula, né? Então, dá para ser dessa forma também. Em breve nós vamos ter aí nossos mini congressos sobre várias temáticas. Então você vai também poder participar, né? E mandando também, se você quiser mandar livros, né?
A gente tem pessoas que às vezes mandam entregar cesta básica lá, né? Tem as empresas que vendem cesta básica. Itens de alimentação hoje lá é algo bem problemático, porque a pandemia, principalmente o pessoal mais humilde, gerou um desemprego e uma necessidade muito alta, né? Eles ainda tinham algumas ajudas aí, né? Essas ajudas do governo, mas agora acabou tudo, né? E a gente está vendo, às vezes a gente recebe lá uma família que tem 4 filhos, chega lá e fala, eu estou sem óleo para cozinhar hoje. E como a gente sempre tem um estoque lá, a gente sabe quem são as famílias, a gente sabe a real necessidade, a gente sempre está fornecendo algo, né? Mas nosso estoque hoje está assim, o estoque que era de, sei lá, quase 1 tonelada, hoje está em pouco mais de, sei lá, de 30 quilos. Hoje mesmo eu tirei um saco de arroz e eu falei, nossa. Então, assim, tudo que for de doação, né? Financeira a gente também ajuda. A gente tem um conceito muito simples, sabe? A gente não vai ficar pedindo dinheiro, pedindo dinheiro, pedindo dinheiro. A gente está mostrando o valor daquilo que a gente está fazendo. E a gente entende que as pessoas vão entender que isso demanda valor, né? Então a gente não tem essa, sabe? A gente não quer ser, porque assim, no Brasil, aquilo que era para ser algo importante, que é uma ONG, né? Virou a gente sabe aí na sua maioria, pessoas que levam vantagens financeiras. Então a gente primeiro mostra o valor do que a gente está fazendo. E a gente entende que o coração das pessoas vai realmente entender se vale a pena ou não ajudar, né? A gente não quer ficar pedindo, tá faltando dinheiro, né? A gente não tem essa cultura, até porque a gente ensina para as nossas famílias, eu sempre brinco, a gente não dá o peixe, a gente ensina a pescar, né? Então, hoje mesmo, a gente estava com uma pessoa lá ensinando para minha esposa e a gente lá fazendo um plano de trabalho para produzir, por exemplo, nhoque, que a pessoa era especialista nisso, a pessoa para produzir algo, para vender, para gerar recursos para a família, né? Então, a gente, como ONG, também não vai poder ficar pedindo dinheiro. A gente vai ter que produzir valor, produzir algo para gerar isso daí. Senão, a gente ensina algo que a gente não vive, né? Então, é esse o ponto. Então, faz contato, toda ajuda é bem-vinda, né? Com relação a voluntariado também, né? Eu creio que o voluntariado local ali é o que a gente precisa muito hoje, mas eu sei que nem todo mundo mora próximo. A gente tem pessoas, tem a Bárbara, que até estava aí acompanhando a gente. Ela sai de outro município, ela passa por 2 municípios até chegar aqui. Ela sai de Ribeirão Pires, se não me engano, passa por Santo André para chegar em São Bernardo. Então, a gente hoje mesmo, a fonoaudióloga, rodou 40 quilômetros de São Paulo até São Bernardo, e vários sábados ela tem estado com a gente lá. Então, é isso, né? A gente acredita que, se você não pode ser voluntário aqui com a gente, você está sendo inspirado a fazer algo por alguma instituição aí próximo da onde você está. Ou mesmo criar uma instituição. Não precisa de muito não, viu? Trabalhar 2 vezes por semana com as crianças no contraturno, dar aquela comunidade de uma região, já faz toda a diferença. 2 vezes por semana. Não precisa de muito, né? Então, dá para fazer. Eu acredito num Brasil que vai transformar as nossas realidades, né? Eu digo transformar as realidades ruins através do voluntariado. Então, é isso. Precisa. Mas, Eduardo, então, eu agradeço, foi muito bom, né, conhecer mais do projeto. A gente sempre, né, tem muito a aprender, e eu gostaria que tu deixasse, porque sempre que eu gosto de pedir para os convidados que eles deixem assim sugestões, né, de leituras, livros, materiais assim que realmente possam trazer sentido também para a vida daqueles que estão nos escutando, né? Então, eu queria ver contigo o que tu poderia assim, indicar para que pudessem estar lendo, e se tu tiver assim, algo que tu queira colocar para visualizar, alguma imagem também aí do trabalho de vocês, pode colocar aqui, porque daí eu vou salvar essa live, depois eu vou colocar no YouTube, depois eu até passo para te divulgar, para te mandar para outras pessoas, tá? Ajuda muito, sabe? Sabe? E às vezes a pessoa fala, como que eu posso ajudar? Eu falo, se você compartilhar nossas postagens, acompanha. Só de você clicar lá em seguir e acompanhar nosso trabalho, isso já ajuda muito, sabe? Porque às vezes a pessoa entra lá e fala assim, nossa, não tem
não tem quase seguidor. Será que isso é verdadeiro? Então, quando você tem lá, a pessoa entra e vê seguidores, e as pessoas, inclusive, interagem com a gente, encorajando, sabe? Às vezes é um simples assim, vai lá, continua, isso é importante. Isso já encoraja, isso já é uma forma de ajudar, né? Não só a instituição que a gente montou aí, mas qualquer instituição, né? Então, isso já é muito importante. Um livro que eu gostaria de deixar é o Ética a Nicômaco. Esse livro de Aristóteles, né, é a base da ética. Para se ter ideia, todas as profissões do mundo têm como base a ética que está nesse livro, né? E todas as bibliografias que eu vejo praticamente tem esse livro. Só que hoje, nos dias atuais, a ética ela foi relativizada. Então se ensina tanto tipo de ética que não ensina aquela que é a essência da ética. Então, Ética a Nicômaco, de Aristóteles, é um livro bem interessante. E um outro livro que eu gosto muito, que tem a ver com essa questão, é um livro que foi escrito, eu acho que em 1940, que ainda é um clássico utilizado em várias cadeiras acadêmicas, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro é muito incrível. É um livro que desperta aí para algo tão escasso hoje, que é empatia, relacionamento, sabe? A gente ter aí, entender aquele que é diferente, olhar o ponto positivo daquela pessoa, e não ser simplesmente uma pessoa crítica, exigente, sabe? Esse livro praticamente mudou a minha forma que eu me relaciono com as pessoas, sabe? Eu comecei a olhar para todos, e sempre que eu estou com alguém, eu olho um ponto positivo daquela pessoa, eu vou enfatizar o ponto positivo dessa pessoa. E isso a gente trabalha muito dentro da ONG, que a gente olha para a criança sabe, e vê aquele ponto positivo. Às vezes tem criança que a gente fala, meu Deus, esse menino não tem disciplina alguma, esse menino não, sabe, assim, ele não entende coisas básicas de higiene, de comportamento, de nada. Mas eu olho para ele, eu consigo ver um ponto positivo, e dentro daquele ponto positivo, eu falo para ele, a gente começa um relacionamento ali de confiança, através de olhar aquele ponto positivo, de falar para ele que aquilo é muito importante. E esse livro me ensinou muito isso, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. É um livro aí fantástico. E outra, lê e coloque em prática. Ele mesmo fala, ó, lê e agora pratica isso. Eu comecei fazendo isso e, olha, incrível. Então, deixo esses 2 livros para vocês aí. E foca muito, pesquisa sobre ética. A ética, por que Sócrates escreveu sobre aquela ética, por que ele morreu, como ele morreu. Você vai ver uma história fantástica, né? Para quem não sabe, Sócrates foi quem fez tudo, mas não escreveu nada. Quem escreveu foi Aristóteles, né? Então, é incrível que o cara era assim, tão fantástico que ele nem escreveu, mas está aí, né? Aquilo que ele fez mudou a sociedade. A base acadêmica toda surgiu, todas as cadeiras acadêmicas surgiram dentro dessa ética, né? Então isso é muito importante, a gente tem que resgatar isso. Então... E sobre imagem, eu vou deixar essa, porque essa daqui é a que nos move todos os dias. E assim, quem quiser esse cartãozinho, a gente manda em PDF, manda em JPEG, é só pedir que a gente manda, pode imprimir, replicar. Isso é tão legal que eu já fui falar em alguns lugares, né? Eu faço algumas palestras sobre infância, sobre família. Eu já fui falar em lugares que eles colocaram isso daqui no Recursos Humanos. Então, eles fizeram isso no Recursos Humanos, tinha para os profissionais, para trabalhar ali, o ambiente de trabalho. Então, é muito gratificante, né? Você vê aí que você está deixando algo de efetivo, né? Que transforma. Então, eu acredito nisso. Cada um pode fazer algo que transforma. Se você transformar 5 pessoas, já é muito. Porque aquelas pessoas vão gerar filhos, famílias, que vão levar aquele pedacinho do teu conhecimento, daquilo que você dedicou de coração, sabe? E vai fazer a diferença. É assim que a sociedade se estrutura. Né? A gente vê o mal caminhando muito rápido, coisas ruins. Em contrapartida, aquilo que é bom, às vezes não tem essa velocidade, mas não tem
porque as pessoas não se dedicam a isso, né? Muita gente compartilha uma coisa, uma notícia ruim, uma postagem ruim, qualquer coisa ruim, mas quando é algo bom, entende? Então, assim, só de compartilhar uma coisa boa, você já vai estar transformando uma pessoa. Então, cabe a nós. Um mundo diferente depende de nós, não é... A gente sempre terceiriza isso, né? A gente terceiriza, sempre depende de várias coisas, mas não, depende de nós. A gente tem que ter essa responsabilidade. Eu tenho aqui, né, Eduardo, a bandeira do Brasil atrás, sempre gosto, eu coloco aqui para mim estar sempre lembrando e coloco muitas palavras. Tem aqui, ó. A que está aparecendo aqui embaixo é responsabilidade. Então, se eu quero um país diferente, a responsabilidade está em mim, né? Não no outro. Então, se cada pessoa começar a ter essa percepção, olhar dessa forma, com certeza, esse é o exemplo e o legado que a gente está deixando para as outras gerações, né? Para as crianças. E esse projeto que vocês realizam aí, na verdade, tu disse que são 100 crianças e adolescentes, né? Mas essas 100 multiplicam, geram mais 100 e assim vai indo, né? Então, é assim que realmente a gente pode fazer a diferença, mesmo que às vezes a gente olha e diga, mas é tão pequeno que eu estou fazendo, mas está fazendo algo. Não está só reclamando, só criticando, né? Então, que tudo isso que a gente compartilhou hoje sirva de inspiração para outras pessoas, que a gente possa mesmo construir, né, um país aí com essas crianças que tenham esse coração com essas 5 virtudes, né, que tu trabalhou e que tu colocou, que eu realmente adorei, eu achei fantástico e espero a gente ir conversando mais, né, compartilhando mais sobre isso para a gente realmente criar uma educação com valores, com princípios, com inovação, né, com criatividade, que é isso que eu acredito mesmo e que eu acho que é o que a gente precisa hoje. Não só aquilo, conteúdo, mas é tu colocar em prática aquilo que tu aprende com valores, com princípios, com realmente questões que vão gerar transformação na vida do indivíduo e na sociedade como um todo, né? E assim, essa palavra responsabilidade, você disse tudo. Né? Todos nós somos responsáveis, né? E não adianta terceirizar. Eu vou até deixar uma lição de casa. Eu gosto de deixar umas provocações, e dentro de Sócrates e Aristóteles também, define muito bem a nossa sociedade atual. Uma sociedade hedonista. Né? O hedonismo é você querer prazer rápido, tudo que é agradável, tudo que é fácil, tudo que... Então, esse é o hedonismo, né? Então, a lição de casa é pesquisar sobre o hedonismo e sobre a eudaimonia. Então, o que é o contrário do hedonismo. Quando você entende essas duas palavras, você faz um mapa de sociedade muito legal e você entende você também. Você fala, cara, eu sou um pouco hedonista. Então, até mesmo fazer esse trabalho foi uma forma de eu sair da minha zona de hedonismo, de pensar só em mim, de ser... Porque é algo difícil, não é algo simples. Mas espera aí, vamos se esforçar. E ter responsabilidade para com o Brasil necessita de esforço. Não vai ser no sofá de casa, na frente de um celular apenas, mas com esforço. Né? Então, eu acredito também nesse Brasil de responsabilidade e a gente assim precisa arregaçar a manga e correr atrás disso. Né? Inspirar pessoas a isso. Tá. Muito obrigada, tá, Eduardo? A gente se encontra lá nos nossos, né, nas nossas aulas com o Bruce. E qualquer questão aí pode mandar que a gente vai compartilhando sobre o projeto também. Quem sabe no outro momento a gente faça uma junto com as crianças, né? Eu quero fazer uma programação para outubro, eu quero reunir algumas crianças, então daí eu entro em contato contigo para a gente também fazer com, quem sabe, fazer com elas, né? Para elas trazerem um pouquinho do sentimento delas em relação a tudo que vocês fazem aí no projeto. Tá bom? Abraço. Abraço. Tchau, tchau. Vê lá nas redes que você vê tudo que a gente está fazendo lá. É muito legal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.